E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 61, com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O barril de petróleo já estava com preços mais elevados antes da guerra, estava entre 80 e 90 dólares, mas chegou a bater 140 dólares. Como que a guerra impacta de fato a cotação do petróleo, nichando agora nessa commodity, mas mostrando primeiro que, olha, é um problema geral, só que em algumas partes ele é mais acentuado. Grave, exato. A gente tem no mercado de petróleo algumas concentrações de reservas mundiais em alguns produtores, alguns países. As reservas de petróleo elas são concentradas em algumas partes, não é igual em todos os lugares. Então, a gente tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem a concentração das grandes reservas de petróleo do mundo. E a Rússia, ela não é da OPEP especificamente, mas ela é aliado, ela é o terceiro maior produtor do mundo. Ela representa 12% da produção mundial de petróleo. Então, você tem em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a Arábia Saudita e Rússia, logo no terceiro colocado. Quando você tira um agente tão relevante do mercado do jogo, a oferta já está menor. Você ainda tira essa carta do baralho, você tem menos petróleo ainda sendo ofertado no mundo. Porque você tem agora as sanções econômicas dos países da Europa, Estados Unidos, etc., com a Rússia. Ninguém quer mais comprar o petróleo russo. Então, você começa a ter uma distorção de preços. Mais uma vez, agora para o outro lado, né? Antes a gente teve distorção de preços para baixo, agora é para cima, porque você está tirando um grande produtor, muito relevante do mercado. Então, e agora? De quem a gente vai comprar? Maior? É o terceiro maior. Você tem Estados Unidos como primeiro lugar, Arábia Saudita e depois Rússia. E como é que a gente faz agora, se você tirou um grande produtor da jogada? Eles até estavam fazendo essa semana, eles estavam vendendo petróleo e queriam que fosse pago em rublo. Para, de alguma forma, também, porque não tem onde colocar, né, petróleo. Se você está produzindo e não está vendendo, começa a vender também a qualquer preço e começa a fazer... E você aumenta a demanda pela moeda, né? A moeda, exato, sim, e todo mundo, as pessoas querem comprar, né? Sim. Então, a dinâmica não é simples, gente. A geopolítica, porque o petróleo, ele virou uma arma geopolítica também, né? Então, você consegue fazer algumas negociações. A gente está até tendo algumas coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer, pelo menos no horizonte previsível. Estados Unidos está voltando a fazer acordo com a Venezuela, que foi excluída há anos atrás, né, por todas as questões políticas dentro da Venezuela. A Venezuela também é a maior reserva provada de petróleo do mundo é da Venezuela, não é da Arábia Saudita. Eu descobri isso há pouco tempo. A Venezuela boia em petróleo. Boia em petróleo. Mas não é organizada e tem dinheiro suficiente para fazer. Tá sucateado, exato. É que não é organizado, né? O governo tentou botar a mão e deu errado. Mas o ponto é, durante aquele boom, a gente teve um boom do petróleo muito anterior à época atual, lá em 2008. A cotação do barril subindo muito. Nesse período, a Venezuela ganhou muito dinheiro, aumentou pra caramba o gasto público, depois o petróleo começou a cair demais. E o gasto público não caiu. Então, aquilo quebrou o país. E naquele momento, onde estavam ganhando muito dinheiro com petróleo, eles não diversificaram a matriz produtiva. Não. Ficaram muito dependentes daquilo. Quando o preço caiu, aquilo arruinou a economia. Então, foi uma tragédia por conta disso, né? Mas devido à ingerência política. Porque o normal de um país é diversificar sua matriz produtiva. Agora, se o governo fala, vamos investir só em petróleo, petróleo, foi isso que aconteceu. E agora a gente está voltando para preços parecidos com a daquela época em dólares. Mas em real a gente viu que a cotação do barril está explodindo. Tem o câmbio, né? Tivemos também a questão da desvalorização cambial por conta dos estímulos. Mas aí a pergunta que vem é, poxa, eu entendo que o negócio está acontecendo lá na Rússia, que isso impacta o mundo todo, os Estados Unidos estão sofrendo com a inflação mais alta nos últimos 40 anos, batendo os 8%, já estão começando a aumentar juros. Tudo bem que eles vão aumentar nesse ano, que a gente aumenta em uma reunião, às vezes, né? Exato. É muito diferente, mas eles estão começando a aumentar juros e vejam só, né? Quando falam de sanção não é algo só para um lado, é para o outro também. Quando eles dizem, não vamos mais comprar petróleo e gás natural da Rússia, e a Europa é muito dependente do gás natural russo, eles não compravam gás natural do Putin porque achavam ele muito simpático. Era porque era o melhor preço. Era uma necessidade também. Necessidade, exatamente. E agora tem que comprar de outras pessoas que não têm esse preço tão bom, ou até têm, mas eles eram excluídos do sistema, como era o caso da Venezuela com os Estados Unidos. Então eles estão se virando para tentar deixar o preço do combustível mais barato, porque isso tem implicações em várias áreas, né? A gente vai abordar aqui. Mas a pergunta que não quer calar é, tá, o preço está aumentando lá, mas o Brasil tem a Petrobras.
E todo mundo lembra lá do Lula lá atrás falando, somos autossuficientes em petróleo. Ele fez um Reels outro dia falando, não tem que estar caro porque a gente é autossuficiente em petróleo. A gente é, de fato, autossuficiente em petróleo? Meu Deus. A conta que tem que ser feita pela conta, sim. Então, a gente produz o petróleo que a gente consome e ainda exporta um pouco. A gente é exportador líquido de petróleo. Só que o problema é no refino. Então, as nossas refinarias, elas não têm a capacidade de processar todo o petróleo que a gente produz aqui. Então, o que acontece, né? As nossas refinarias são da década de 70, mais ou menos. E na época que a gente estava lá na década de 70, a gente refinava um petróleo que a gente importava da Arábia Saudita, que é um petróleo super leve. E aqui no Brasil o petróleo era mais pesado. Então, foram feitas algumas modificações nessas refinarias para poder processar o petróleo da Petrobras. Só que aí foi descoberto o pré-sal, que tem um petróleo que é considerado leve, mas médio. Não é tão pesado, mas também não é tão leve, é médio. Só que... Se enquadra mais em qual? É Brent, WTI? Não, é o Brent. O Brent é a referência para o Brasil. Mas a gente não... Como foram feitas essas modificações nas refinarias para processar o petróleo pesado, a gente não tem capacidade de refinar tudo. Então, uma parte tem que ser importada para poder fazer esse blend do petróleo, para ficar um pouco mais leve, para conseguir refinar. Então, a gente tem que importar petróleo um pouco, e a gente exporta. Então, nessa de importar e exportar, você tem que praticar preço internacional. Senão vai acontecer o que aconteceu em 2014, 2015, que a gente tinha uma política de preços administrados dentro da Petrobras, que era custo de exploração e produção, mais a inflação da época, não era cotação internacional. Isso quase quebrou a empresa. A gente teve a Petrobras com uma das maiores dívidas do mundo, em 100 bilhões de dólares. Na época, a cotação do dólar estava de R$4, que era muito alto na época, né? Tava R$4 porque todo agora, mundo via, tem 100 bilhões de dólares a mais de dívida aqui da União. 100 bi, era uma coisa assim, quase que impagável, quase quebrou a empresa. Então, a política que não segue a política de preços internacional, você acaba tendo problemas economicamente, financeiramente, falando da empresa especificamente, né? Ela não se torna tão viável, porque a dívida aumenta muito, o prejuízo aumenta muito. Uma hora quebra, né? Se você deixar a coisa rolar toda a vida. Então, em 2016, foi instituído pelo governo, né, na época do governo Temer, a política de paridade internacional. E aí é uma conta que ninguém sabe exatamente como que é feita essa conta, tá? Mas a gente sabe os fatores que são levados em consideração, que é o preço internacional do petróleo, o câmbio, porque, né, é cotado em dólar, e os custos desse transporte. Então, tem custo de transporte marítimo, custo portuário, alguns custos logísticos, né? Mas é isso, basicamente. Então, a gente pratica o preço internacional porque é a prática de mercado, todo mundo faz isso. Então, é o que torna a empresa viável, né, economicamente falando.